boa tarde, crianças! Como vocês estão? Hoje, quinta-feira, 13 de agosto, daremos início à nossa 13ª aula de História, falando sobre produtos exóticos. Para iniciarmos a nossa aula, peço para que vocês observem as duas imagens descritas na página 146. Prestem bastante atenção no que é representado em cada uma delas, assim como em suas legendas. E lembre-se que exótico é diferente do que se conhece, é algo estranho, né? Não é algo tão cotidiano. Então, encontrar uma natureza muito diferente da que conheciam despertou grande curiosidade nos europeus. E isso promoveu um intenso comércio de animais exóticos por toda a Europa. No século XV e XVII, a venda desses animais não era considerada uma atividade ilegal. Pelo contrário, era incentivada, até por ser muito lucrativa para a coroa portuguesa. Assim, animais eram enviados a pedido de reis, nobres, comerciantes, tanto para enfeitar os seus palácios e casas, como para compor o acervo de museus. O transporte dos animais do Brasil para a Europa era considerada a etapa mais difícil desse comércio. A viagem era longa e os hábitos dos animais eram ignorados pelos tripulantes dos navios, que dificultava a sua sobrevivência. A imagem ao lado esquerdo, vocês estão vendo uma litografia de Jean-Baptiste Debret, feita em 1835. Vocês estão vendo aí penas para roupas, bicos, patas e dentes usados para inúmeros fins. Até mesmo animais empalhados foram enviados durante séculos à Europa, tudo em nome da curiosidade de quem procurava ter contato com os viajantes. Relatavam sobre as terras denominadas na América. Aqui ao lado direito vocês podem ver uma imagem que retrata a apreensão de animais que seriam vendidos em Curitiba, agora no ano de 2010, né? Está recente, no Brasil. E a venda de animais silvestres, ou seja, selvagens, ela é considerada crime ambiental. Mas mesmo com o combate a esse tipo de crime, ainda existe um intenso comércio de animais no país. Agora me responda, na sua opinião, por que ainda existe o comércio de animais silvestres no Brasil? Reúna com seus familiares e converse sobre o assunto. E por que é importante combater esse tipo de comércio? Essa resposta deve ser dada no seu caderno. Não esqueça de fazer cabeçalho e especificar a data da atividade. Dando continuidade à nossa atividade na página 147, vamos falar um pouquinho da cana ao açúcar. Então agora nós vamos conhecer as etapas de produção do açúcar aqui no Brasil. Então, a principal e mais lucrativa atividade econômica realizada pela coroa portuguesa nos primeiros séculos de dominação no Brasil foi o cultivo de cana-de-açúcar. Mas como era produzido o açúcar que chegava à Europa? O açúcar é feito nos engenhos? Então, crianças, mais do que qualquer outro local, o engenho caracterizava a sociedade escravista no Brasil colonial. Então, no engenho havia a senzala, que era a construção rústica, né, destinada ao abrigo dos escravos, e havia a casa grande, que era a construção luxuosa na qual habitava o senhor, que era o proprietário do engenho e dos escravos, justamente com seus familiares e parentes. Nos moldes como foi planejada pela coroa portuguesa, a colonização no Brasil exigia enormes recursos econômicos que seriam empregados na montagem dos engenhos, na compra de escravos, de ferramentas e de mudas de cana-de-açúcar para iniciar a produção. Havia ainda a necessidade de transporte do produto e, por fim, a sua distribuição no mercado. Então, o engenho, ele era a unidade que produzia o açúcar. E inicialmente, apenas os equipamentos utilizados na produção eram chamados de engenho. Depois,
todo o complexo, ou seja, a propriedade onde se realizava a produção do açúcar, passou a ser chamada assim. E esse tipo de propriedade era composta de casa grande, da senzala, de plantações de cana-de-açúcar, da área onde a cana era transformada em açúcar e em algumas outras construções, como capelas. Podem verificar aí na imagem de vocês, né, a representação desse engenho do ano de 1643. Então, os engenhos, eles podiam variar de tamanho, dependendo da região onde eles estavam instalados. Alguns chegavam a ter cerca de 150 trabalhadores escravizados na propriedade, outros não mais que 30 trabalhadores. Os escravos realizavam inúmeras atividades, desde o plantio até a transformação de cana em açúcar. E esses trabalhos eles eram realizados por especialistas, como o mestre de açúcar e o pulgador. Agora vamos descobrir como o açúcar era produzido? Então, pulgador, crianças, é o trabalhador responsável por eliminar as impurezas do açúcar. Então, vamos agora realizar a atividade da página 148 para entendermos melhor o funcionamento da cana em açúcar. Para isso, preciso que vocês peguem no livro de material de apoio de vocês as folhas de número 5 e 6. Em seguida, vocês farão a leitura das falas e irão colando as imagens que representam cada fala, tá bom? Assim vocês vão montar uma HQ e entenderão melhor o processo de transformação do açúcar, né, da cana em açúcar. Então faça com muita calma essa colagem. Se atentem bastante à leitura dos balões. Façam primeiro a leitura de cada balão e depois volte fazendo a leitura, né? Para que assim vocês tenham certeza da imagem a ser colada em cada quadrinho. Isso evitará o erro. Boa leitura, boa colagem e um ótimo entendimento. Após a realização da colagem das figuras, quero que vocês realizem a leitura do texto, páginas 150 e 151, e respondam as duas questões. Um doce caminho. Então, nesta leitura, você estudará o caminho do açúcar até o seu consumo na Europa, adoçando dia a dia, e finalize realizando essas duas questões. A questão de número 2, ela pode ser feita no caderno, realizando o cabeçalho e, na sequência, especificando o número da página. Por hoje é só, crianças. Até a nossa próxima aula. Um bom descanso a todos. Beijos!